Audio Jungle. Audio Jungle. Turma, abra seu livro na página 44 para a gente começar as nossas atividades. 6. Tecnologia em pauta. Troca de ideias. Observe bem essa imagem, com bastante atenção, para a gente conversar a respeito disso. Turminha, vocês observaram bem a imagem? Agora está fazendo 3 perguntas. 1. Você já desejou ser astronauta? Por quê? Quem já desejou ser astronauta? Mas o que é um astronauta? Ah, muito bem! É um profissional que faz a exploração humana no espaço. Muito diferente da Terra, o lugar onde os astronautas têm que viver e trabalhar quando estão no espaço. Então, depois você fala para mim se você já desejou ser astronauta e por quê. 2. Como você imagina a vida de um astronauta no espaço? Que dificuldade será que ele enfrenta? Você já pensou nisso? Os astronautas têm que fazer a higiene pessoal, comer e beber, manter a forma saudável, aproveitar os recursos como água e alimentos, evitando desperdícios. Os astronautas precisam dormir e trabalhar. E as dificuldades que os astronautas enfrentam são diversas, turminha, e eu vou falar algumas para vocês. Uma das dificuldades é a ausência de peso. Eu vi em uma reportagem o astronauta falando que no começo ele sentia muito enjoo, que depois o corpo foi acostumando. Outra dificuldade é que não se descansa da mesma maneira que descansamos na Terra. Não é possível deitar o corpo apoiando a cabeça, o pescoço no travesseiro. Noção de tempo, pois segue parâmetros diferentes de cada dia aqui da Terra. Esses dias lá é chamado de Flight Days. Outra dificuldade, turminha, que eles encontram, são lidar com os fluidos. Na Terra, por exemplo, o suor e as lágrimas, por conta da existência da gravidade, elas caem. Lá no espaço, quando um astronauta chora, por exemplo, as lágrimas viram bolinhas de líquido concentrado e ficam flutuando pelo ar. Olha quantas dificuldades os astronautas encontram quando estão no espaço. 3. Qual é a importância da exploração espacial? Você sabe qual é? Turminha, a exploração espacial é o conjunto de esforços do homem que visa a exploração do espaço celeste e de seus corpos celestes. Então, qual é a importância disso? Turminha, é importante pelo conhecimento. Com isso, as pessoas podem obter mais informações sobre as leis e os segredos do universo, sobre os desenvolvimentos de tecnologias. Agora que vimos um pouco sobre esse assunto, vamos fazer a leitura do texto? Foco na leitura. Reportagem 1. Leia a reportagem que veicula informações sobre a alimentação no espaço. Acompanhe a leitura no seu livro. Como os astronautas se alimentam no espaço. Como todos sabem, pizzarias e restaurantes chineses não fazem entregas no espaço. Por isso, antes de partirem, astronautas precisam abastecer a nave com alimentos especialmente preparados e embalados para o consumo fora da Terra. Grosso modo, esses quitutes especiais precisam durar bastante sem refrigeração e principalmente serem fáceis de preparar. Afinal, além do ambiente de microgravidade impor certas dificuldades em tarefas simples e rotineiras, os astronautas também precisam aproveitar o máximo o tempo em órbita para executarem seus trabalhos. Felizmente, houve uma evolução muito grande no quesito alimentação. As guloseimas espaciais passaram de esquisitos tubos de comida em pasta para pratos que se parecem muito com os que temos aqui na Terra. Alimentação no espaço hoje. Como é de se imaginar, muitas barreiras foram vencidas e hoje a alimentação não é mais um problema para os astronautas.
frutas e vegetais que podem ser armazenados sem refrigeração são comidos normalmente por esses profissionais. Além disso, as comidas desidratadas estão tão boas e variadas que excelentes banquetes podem ser apreciados em órbita. Aí no quadro ao lado está mostrando algumas palavras. O que é microgravidade? Ausência dos efeitos da gravidade. Comidas desidratadas, comidas das quais a água foi retirada. Vamos continuar a nossa leitura na próxima página? E na imagem, vocês estão vendo bandeja usadas pelos astronautas da estação Skylab. Página 46. Continue acompanhando a leitura. A aeronave possui dispositivos especiais para aquecer os alimentos e também para despejar água quente naqueles que precisam ser preparados. Tudo isso é feito de maneira segura e, mais importante, sem que migalhas escapem e fiquem flutuando pelo ambiente. Parte dos alimentos levados ao espaço também é tratada com radiação ionizante, responsável pela destruição de bactérias, vírus e micro-organismos que o alimento possa conter. Apesar disso, esses alimentos são seguros para o consumo humano, já que não chegam a se tornarem radioativos. Castanhas, barras de cereais e biscoitos são alimentos consumidos naturalmente pelos tripulantes. Algumas porções, entretanto, são do tamanho ideal para serem comidas por inteiro, sem a necessidade de mordê-las. Com isso, evita-se novamente sujeira no ambiente. Diversas bebidas também são fornecidas em forma desidratada, facilitando assim o preparo para o consumo. E, por incrível que pareça, os astronautas também têm condimentos especiais a bordo, como ketchup e mostarda. Há também sal presente em uma solução líquida e pimenta em forma de pasta, para que os alimentos possam ganhar um sabor adicional. Sabor diferente. Cientistas afirmam que o sabor dos alimentos em um ambiente de microgravidade é diferente. Existem pelo menos duas razões para isso. A primeira é o fato de que o aroma dos pratos, que possui um papel muito importante no gosto que sentimos dos alimentos, não funciona da mesma forma no espaço. Sem sentir o cheiro da comida, ela parece ter menos sabor. Além disso, os fluidos corporais dos humanos no espaço acabam se acumulando na parte superior do corpo, causando congestão nasal. Quem já se alimentou com gripe sabe que, no geral, os alimentos ficam bem menos saborosos nessas condições. Então, cuidados nutricionais. Aí vocês estão vendo na imagem profissionais que preparam vegetais para o processo de desidratação. Página 47. Continue acompanhando a leitura do texto. Variedade é o que não falta. Para ter uma ideia, antes de partir, os astronautas russos da ISS está marcando aqui, é sigla de Estação Espacial Internacional, construída com a participação de 15 nações, orbita a Terra e abriga astronautas e cientistas responsáveis por realizar experimentos científicos. Podem escolher entre mais de 300 pratos para o consumo. Há também a disponibilidade de comida japonesa, chinesa, coreana e de outras nacionalidades. Porém, não basta o alimento ser aprovado apenas pelo gosto dos astronautas. Uma equipe de nutricionistas também atua no sentido de fornecer os nutrientes necessários para a vida no espaço. Entre as diferenças estão os fatos de que os astronautas em órbitas precisam de menos ferro e de mais cálcio e vitamina D de quando estão na Terra. Então, agora em um futuro próximo, aí na imagem, a representação artística de estufa de cultivo em Marte. Até o momento, as condições atuais de armazenamento e consumo dos alimentos têm servido bem às missões executadas pelas diversas agências espaciais ao redor do mundo. Porém, com os avanços na exploração espacial, o tempo de permanência dos astronautas fora da Terra
pode aumentar consideravelmente. Nesse caso, pode não ser possível levar alimento suficiente para tantos dias. É preciso encontrar uma fonte de nutrição que seja renovável e, por isso, muitas pesquisas estão sendo realizadas com o cultivo de plantas em ambientes de microgravidade. Dessa forma, se algum dia o ser humano viajar para Marte, por exemplo, poderá plantar o seu próprio alimento. Quem sabe, no futuro, nossos bisnetos não estejam em alguma rede social brincando com a continuação de colheita feliz, dessa vez ambientada em outros planetas? Vocês gostaram? Então esse texto foi o Felipe Arruda, tá bom? Página 48. 2. Que assunto foi tratado na reportagem? 3. Qual é o objetivo desse texto? Divertir o leitor com histórias sobre a alimentação dos astronautas e expor informações detalhadas sobre a alimentação dos astronautas. 4. Sobre a estrutura desse texto, assinale as alternativas verdadeiras. É dividido em parágrafos. Há 5 subtítulos. Cada subtítulo aborda um aspecto específico da alimentação dos astronautas. Tem título e linha fina. Os 3 parágrafos iniciais têm o objetivo de apresentar o assunto a ser abordado no corpo da reportagem e de despertar a curiosidade do leitor para a leitura do texto. Pausem o vídeo e respondam que nós já vamos conferir. No 2, o assunto tratado na reportagem, a alimentação dos astronautas em órbita. E no 3, qual é o objetivo desse texto? Expor informações detalhadas sobre a alimentação dos astronautas. E no 4, sobre a estrutura desse texto, assinale alternativas verdadeiras. Então, o primeiro é dividido em parágrafos. Depois, o terceiro, cada subtítulo aborda um aspecto específico da alimentação dos astronautas. E o último, os 3 parágrafos iniciais têm o objetivo de apresentar o assunto a ser abordado no corpo da reportagem e de despertar a curiosidade do leitor para a leitura do texto. Quantos subtítulos tinha? 4, que são eles, ó. Alimentação no espaço hoje, sabor diferente, cuidados nutricionais em um futuro próximo. E havia apenas título. Você acertou? Ah, muito bem! 5. Localize nos parágrafos iniciais da reportagem as informações solicitadas a seguir. A. O que é preciso levar em consideração para a escolha dos alimentos a serem consumidos pelos astronautas no espaço? B. De acordo com o texto, a microgravidade, ou seja, a quase ausência de gravidade, pode gerar dificuldades para atividades rotineiras, como a alimentação. Que dificuldades seriam essas? Identifique pelo menos uma delas. Pausem o vídeo e respondam que nós já vamos conferir. Então, vamos conferir no 5, no A, o que tem que levar em consideração? Tem que durar sem refrigeração e ser fácil de preparar. Turma, o B era uma resposta pessoal. Mas o que poderia acontecer? Os líquidos e as migalhas poderiam escapar, ficar flutuando pela nave e danificar os equipamentos. Turma, por hoje as nossas atividades chegaram ao fim, ó. Beijos!